Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, aleluia, louvamos. Nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha sobre nós, derramando bênçãos inefáveis, que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que Ele venha trabalhar conosco, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Síria, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, que tenhamos aí um dia cheio da presença daquele que vive e reina para todo sempre. Parabéns, muita felicidade. Que Deus esteja te dando muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Então que seja assim um dia de vitória para minha amada diaconisa Darcília, para minha amada irmã em Cristo Jesus. Que Deus esteja aí operando de um modo abundante, de um modo transbordante, e que venha a senhora ter muita felicidade, muita paz, muito carinho aí da família, que o Senhor esteja te visitando aí com ricas bênçãos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, Deus esteja aí operando, maravilhosamente em nome de Jesus. Também Samara, seja bem-vinda nessa manhã. Cauê, também seja bem-vindo, que Deus esteja te abençoando a todos, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Eu quero convidar meus amados amigos e irmãos a estarem orando comigo nessa manhã, para nós estarmos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, te agradecemos, ó Pai, pelo teu milagre, milagre da vida, tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, feito por nós, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as tuas beneficências, ó Pai, os teus milagres, ó Pai, o teu cuidado, ó Pai, o prazer do Senhor, ó Pai, aleluia, está, Senhor Deus, nos dando amor, carinho, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dias de vidas, ó Pai, dias assim, Senhor Deus, tremendos, ó Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aleluia, através, Senhor Deus, das nossas orações, te agradecendo, ó Pai, por todas as bênçãos, ó Pai, a nós dirigida. Então, Pai amado, Pai querido, muito obrigado, ó Pai, aleluia, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nessa manhã, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos, ó Pai, aleluia, pelo café da manhã, Senhor Deus, por despertarmos, ó Pai, nessa manhã, quão bom é o Senhor, ó Pai, para conosco, ó Pai. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, também, Senhor Deus, aleluia, para que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, assim conforme diz a tua palavra, Senhor Deus, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Senhor Deus, que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe, Senhor Deus, para o reino do Filho do teu amor. Assim o Senhor continua, Senhor Deus, aleluia, assim nós te pedimos encarecidamente, Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, essa obra em nós, ó Pai, pois nós carecemos, a nossa necessidade, Senhor Deus, é muito mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos, ó Pai, porque diz a tua palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia seja acrescentada, a cada dia, Senhor Deus, que o teu operar, Senhor Deus, que as tuas maravilhas, Senhor Deus, que o poder do Espírito Santo do Senhor, ó Pai, esteja fazendo infinitamente mais, ó Pai, sobre a minha vida, sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos teus filhos. Assim, Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor, clamando ao Senhor para que
as tuas beneficências, ó Pai, estejam nos alcançando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, esteja nos fortalecendo, ó Pai, entrando, Senhor Deus, com as providências, ó Pai, necessárias, Senhor Deus, para conosco. Assim, Senhor Deus, aleluia, nós louvamos, ó Pai, nós magnificamos, exaltamos o Teu nome. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, de nós instrumentos, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, aleluia, nos concedendo graça, Senhor Deus, nos concedendo, Senhor Deus, amor, Pai, carinho, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também, Senhor Deus, está, Senhor Deus, dando testemunho, ó Pai, aleluia, fidedigno, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder, ó Pai, para que verdadeiramente, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai, aleluia, venhamos nos aproximar mais e mais do Senhor, ó Pai, segundo o Teu Espírito Santo, ó Pai, que tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai, pois assim diz o Senhor, eu vou para o Pai, deixarei a vós, ó, o Consolador. O Consolador, ele é amigo, companheiro, aquele que está ao lado, aquele que faz, aleluia, com que verdadeiramente nós venhamos, ó Pai, ser o templo do Espírito Santo, o tabernáculo do Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, ó Deus de Israel, a Tua palavra tem dito, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim, Pai amado, Pai querido, fortalece-nos, ó Pai, para que verdadeiramente sejamos, ó Pai, protegidos, guardados pelo Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, nesta manhã, aleluia, de domingo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, nos abençoando, nos enchendo, Senhor Deus, fazendo de nós, aleluia, instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, estar nos direcionando, ó Pai, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, aos melhores caminhos. Então, Senhor, venha nos indicar, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, pega nas nossas mãos, ó Pai, não deixa, Senhor Deus, que venhamos tomar os atalhos, caminhos errados, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, com a nossa mente, Senhor Deus, aleluia, sendo regenerada, lavada, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, que venhamos compreender, Senhor Deus, aleluia, a Tua palavra, os Teus mandamentos, ó Pai, que venhamos guardar na mente e no coração, que nada, Senhor Deus, venha sair, Senhor Deus, das Tuas diretrizes. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ser direcionados pelo Senhor. Assim, Pai amado, Pai querido, também oramos nessa manhã por Israel. Cuida, Senhor Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas, ó Pai. Esteja ainda, Senhor Deus, clamando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, reparando, Senhor Deus, os muros, ó Pai, aleluia, de Jerusalém, espirituais, assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó, traz paz, traz alegria, prospera, Senhor Deus, a caminhada, Senhor Deus, dos Teus servos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma as famílias, ó Pai, aqui, Senhor Deus, da igreja nas Tuas mãos, ó Pai, toma, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, conforme tem pedido, Senhor Deus, a Tua serva diaconisa da Cília, Senhor Deus, pelo Júnior, ó Pai, pela Ana Paula, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela Márcia também, Senhor Deus, pela Valentina, Nicole, Senhor Deus, da saúde, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, sobre a família da Tua serva, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma Elaine, Senhor Deus, nas Tuas mãos, proteja, guarde, Senhor Deus, a Elaine, Senhor Deus, toma o Efraim, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o William, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá saúde, Senhor Deus, ao Luiz, ó Pai, guarda ele, Senhor Deus, ó Deus, esteja, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, verdadeiramente, Senhor Deus, a vida do Teu servo, ó Pai, venha prosperar, Senhor Deus, cada vez mais, ó Pai, aleluia, da fidelidade, Senhor Deus, a Leidinha, Senhor Deus, para com Luiz, Luiz para com a Leidinha, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma Cleonice, o Ivan, Senhor Deus, esteja amparando, Senhor Deus, guardando, Senhor Deus, amorosamente, Senhor Deus, a vida deles, ó Pai, protege, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fortalecendo, assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, e te peço, Senhor Deus, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre eles, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, cuida dos filhos, ó Pai, derrama, Senhor Deus, do Teu poder, derrama da Tua unção e faça, Senhor Deus, infinitamente mais, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, também, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, pela Tua serva, Senhor Deus, missionária Vera Victor, ó Pai, que tem, Senhor Deus, estado, ó Pai, nesse dia de hoje, ó Pai, aleluia, recebendo do Senhor, ó Pai, mais um ano de vida, Senhor Deus,
Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, onde, Senhor Deus, nós comemoramos, ó Pai, com alegria, Senhor Deus, com afinco e dedicação, Senhor Deus de Israel, esteja com as tuas mãos, aleluia, protegendo, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, faça resplandecer da tua glória. Toma também seu esposo Diácono Adair, Senhor Deus, esteja dando saúde, paz, alegria, prosperidade, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Assim, ó Deus, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, Deus de Israel, pela vida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de cada amado irmão, de cada amada irmã, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus, toma a irmã Maria, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, o diácono Cícero, ó Pai, aleluia, sua família, toma também, eu te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, Pai, aleluia, Senhor Deus, na tua filha, Senhor Deus, Marina Salles Andrade, Senhor Deus, na irmã Vilma, Senhor Deus, ó Deus de Israel, na sua família, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja tomando, Pai José Vidal, nas tuas mãos, ó Pai, guarda a família, Senhor Deus, do teu servo, guarda também, Senhor Deus, eu te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, a Karen Ribarra, Senhor Deus, dá saúde, Senhor Deus, a tua filha, protege, Senhor Deus, esteja lavando, remindo e transformando para a honra e glória do teu nome, também, Senhor Deus, aleluia, eu louvo e engrandeço ao Senhor, ó Pai, pela vida, Senhor Deus, também da Patrícia, Senhor Deus, toma ela nas tuas mãos também, Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor continue cuidando, Senhor Deus, da Andressa, Senhor Deus, do Giovanni, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, o Anthony, ó Pai, que, aleluia, chegou, Senhor Deus, com alegria, Senhor Deus, chegou com saúde, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, a missionária Diva nas tuas mãos, dá saúde, ó Pai, opera, Senhor Deus, milagrosamente na vida, Senhor Deus, da tua filha, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, a tua cura, o teu milagre, assim também, aleluia, aviva, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da pastora Edna, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre ela, Senhor Deus, ministra, Senhor Deus, com teu poder, com a tua unção, e faça, Senhor Deus, com que ela venha crescer, Senhor Deus, cada dia mais na tua presença, Senhor Deus, com saúde, ó Pai, aleluia, que o teu milagre esteja chegando, Senhor Deus, sobre a vida dela, assim eu te peço, ó Pai, então, pastor Sebastião, ó Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, toma também, Senhor Deus, aleluia, o nosso amado irmão, Senhor Deus, professor Fernando Lopes, ó Pai, esteja cuidando dele, Senhor Deus, da sua esposa Kátia Barros, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, da saúde também, Senhor Deus, ao pastor, Senhor Deus, ó Deus de Israel, Carlos Wesley, ó Pai, esteja tomando, Senhor Deus, também a irmã Silvia nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, a operação do teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que se encontram, ó Pai, aleluia, muitas vezes desesperançosos, ó Pai, em relação, Senhor Deus, a uma porta aberta, Senhor, de emprego, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, abrir as portas, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para que possam, ó Pai, entrar, Senhor Deus, no mercado de trabalho, ó Pai, ter, Senhor Deus, a condição, Senhor Deus, de estar, Senhor Deus, trazendo sustento, Senhor Deus, para dentro do seu lar, ó Pai, colocando o alimento na despensa, Senhor Deus, tendo soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, os abençoa, Senhor Deus, nos abençoa, Senhor Deus, derramas mais e mais do teu Espírito Santo, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Assim, ó Deus, no teu nome, ó Pai, nós clamamos, no teu nome, ó Pai, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida no teu altar. Cuida, Senhor Deus, também daqueles, ó Pai, que andam, Senhor Deus, Deus Israel, pelos asfaltos caminhos, ó Pai, os peregrinos, ó Pai, que têm, Senhor Deus, sua morada muitas vezes, ó Pai, debaixo dos jornais, papelões, ó Pai, muitas vezes debaixo das marquises, ó Pai, muitas vezes debaixo de pontilhões, ó Pai, aleluia, nas matas, ó Pai, onde quer que seja, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar na mente, Senhor Deus, no coração, ó Pai, sarar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, muitas vezes, ó Pai, a dor da alma, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, dá senso, ó Pai, aleluia, equilíbrio, ó Pai, para continuar, ó Pai, uma vida, Senhor Deus, ó Deus de Israel, consagrada ao Senhor, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então busca, Senhor Deus, aquela mãe, Senhor Deus, aleluia, que saiu de casa, Senhor Deus, que muitas vezes, ó Pai, possessões malignas, ó Pai, tenha tomado, ó Pai, que vive, Senhor, debaixo, Senhor Deus,
aleluia, Senhor Deus, de opressões, ó Pai, mas o Senhor é Deus, ó Pai, aleluia, que veio, Senhor Deus, para fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, diz a tua palavra, Senhor Deus, em João 10:10, Senhor Deus, que o diabo ele vai para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Assim, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, assim, nesta manhã, Senhor Deus, eu peço a tua bênção, Senhor Deus, aleluia, sobre essas pessoas, ó Pai, que têm vivido, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, desgraçada, Senhor Deus, mas o Senhor, ó Pai, com teu poder, com a tua unção, ó Pai, com teu sobrenatural, ó Pai, Senhor Deus, de entrar com providências, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, dá saúde, Senhor Deus, ao teu povo, ó Pai, opera, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com eficácia, Pai, aleluia, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, diz, Senhor Deus, o Senhor, ó Pai, aleluia, se o Pai, aleluia, de família sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, assim, Pai Celestial, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha nos visitar, ó Pai, tira, Senhor Deus, toda a dor, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda doença, Senhor Deus, pois aqueles, ó Pai, que se encontram desenganados pelos médicos, ó Pai, nós dizemos, ó Pai, do fundo do nosso coração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que a última palavra, ela não vem do doutor advogado, ela não vem do doutor médico, ó Pai, mas ela vem do doutor Jesus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, opera, Senhor Deus, aleluia, maravilhosamente, Pai, naqueles, ó Pai, que se encontram, Pai, moribundos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, nos leitos hospitalares, ó Pai, nas UTIs, nos CTIs, muitas vezes acamados dentro de casa, ó Pai, sobre cadeiras de roda, Pai, com muletas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, aleluia, dessa graça miraculosa, Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, aleluia, derramara, Senhor Deus, ali na cruz, aleluia, do Calvário, o teu sangue puro e carmesim, o Senhor entregou-se no nosso lugar, ó Pai, pelas tuas pisaduras, ó Deus, nós fomos sarados, assim, Pai amado, Pai querido, estende as tuas mãos, ó Pai, aleluia, sobre a tua nação, Senhor Deus, porque a tua palavra diz, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor, e o nosso Deus é o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nós temos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o reconhecido como Rei, aleluia, nós temos o reconhecido com aquele, Senhor Deus, que advoga, Senhor Deus, as nossas causas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, então, Senhor Deus, a tua palavra fala, Senhor Deus, que os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores, o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, iria fazer, Senhor Deus, infinitamente mais sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim, Deus de Abraão, olha, Senhor Deus, com um olhar misericordioso, Senhor Deus, para o teu povo, ó Pai. Estenda, Senhor Deus, as tuas mãos, protegendo, guardando, livrando o mal. Assim, Deus, nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso e nós só temos a agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, aleluia, por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que seja um tempo de bênção, um tempo de misericórdia, um tempo de vivacidade aí do nosso Deus, do Deus de Abraão, aleluia, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Amém? Que seja um tempo maravilhoso de nós estarmos aí nos consagrando ao nosso Deus, nos consagrando àquele que tudo pode. Nós temos a certeza, aleluia, do Senhor, das bênçãos que Ele tem aí reservadas a nós, as bênçãos que Ele tem direcionadas sobre a minha vida, sobre a tua vida, e nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar nos devotando a Ele, colocando a nossa vida no altar. Amém? A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Maria Iribarra, que Deus esteja te abençoando aí, que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí operando maravilhosamente sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Deus de Israel, tudo bem? Aqui Sidney Ribeiro, que Deus esteja te abençoando hoje, que Deus esteja aí derramando do seu poder, da assunção, aleluia, do seu sobrenatural. Já temos aqui
mas aproximadamente 1.000 pessoas aqui no Kauai. Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos. Deus esteja aí fazendo infinitamente mais, aleluia, sobre a vida de cada um de vocês, amém? É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, é muito bom nós estarmos aí clamando ao nosso Deus. Ele pode todas as coisas na minha vida e na tua vida. Então, meus amados irmãos, hoje eu quero estar trabalhando com vocês a respeito da vida do nosso amado apóstolo Mateus, um discípulo do Senhor, que foi chamado quando ele estava na coletoria, amém? Então, Jesus, ele o chama, e Deus tem chamado todos os povos, né? Deus tem chamado a mim, Deus tem chamado a você, e nós precisamos colocar a nossa vida à disposição desse Deus maravilhoso que tem, aleluia, se entregado por mim e por você na cruz do Calvário. E ali, quando ele se entregou sem reservas. Que nós venhamos nos entregar ao Senhor sem reservas também nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor que tudo pode. Amém? Então que seja um tempo aí de bênção para nós estarmos aí falando com o nosso Deus. Então, o versículo que nós vamos estar utilizando aí em Mateus é o versículo do capítulo 9, versículo 9, amém? Mas antes eu quero falar aqui a respeito dessa programação, de tudo que Deus tem aí já operado na minha vida, tudo que Deus tem operado na tua vida, que Deus tem falado conosco, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar aí amando o Senhor, buscando o Senhor, colocando a nossa vida no altar daquele que tudo pode, amém? O nosso Deus, ele tem poder para todas as coisas. Ele diz assim que tudo o que vocês pedirem em meu nome, pedir ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Então peça ao Pai, coloque o seu coração na presença dele, né? Que Deus esteja aí verdadeiramente operando, ele é operoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Então, é nessa manhã que Deus quer fazer, é nessa manhã que Deus quer operar. E se você colocar a tua vida no altar, Ele vai operar e Ele vai fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Amém? Então, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação, hoje nós começamos às 7h30, nós temos começado às 6, 6h30, 7 horas, dependendo aí do trabalho do pastor Carlos. Pastor Carlos trabalha aí com obras, né? É um trabalho secular necessário pelo pastor Carlos. Então, se o pastor Carlos trabalha mais longe, o pastor Carlos tem que começar mais cedo a live. Se o pastor Carlos está com um tempo mais disponível, o pastor pode começar mais tarde um pouquinho. Então, nós estamos aí com essa flexibilidade de horário por causa dos trabalhos que o pastor Carlos tem que executar lá fora. Trabalho do pastor Carlos, sou autônomo, né? E Deus tem aí operado dessa maneira na vida do pastor Carlos. Não posso reclamar porque Deus tem sido bom, né? E nós precisamos aí colocar a nossa vida no altar e deixar Deus fazer conforme a sua vontade. Então, o horário tem essa flexibilidade entre 6, 6h30, 7 horas e 7h30 da manhã, amém? Então, eu sou o pastor Carlos Sales, pastor idealizador desse trabalho e também responsável. O texto bíblico nós acabamos de falar, que é Mateus capítulo 9, versículo 9, a reflexão, o ministério do apóstolo Mateus. Hoje é dia 30/4/2023, aniversário de duas pessoas maravilhosas que nós amamos muito, né? Que é a nossa diaconisa Dacília e nossa missionária Vera, que tem assim um carinho enorme conosco, e nós só temos a agradecer essas duas maravilhosas irmãs, e que Deus esteja aí operando maravilhosamente, dando muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, que essa data ela se repita por muitos e muitos anos,
com longevidade para a vida de nossas amadas irmãs. Amém? Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado 2 links aí, são os links nos meus YouTubes, tenho deixado aí esses 2 links e peço aos meus amados amigos e irmãos que assistam os vídeos, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos, amém? Então, esse é um anúncio que eu gostaria de deixar para os meus amados irmãos, que seja assim verdadeiramente esse tempo maravilhoso, esse tempo de bênção para a minha vida, para a tua vida, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus venha trabalhar aí diligentemente na minha vida, na tua vida, na vida de todos os meus amados irmãos que têm nos acompanhado aí nessa manhã. E eu louvo e engrandeço o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida de cada um de vocês, né? Nós já estamos chegando aí a 1.300 pessoas, que Deus esteja aí operando na vida de vocês, derramando da sua graça, derramando do seu Espírito Santo, fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês, amém? Tá aqui Kagumi, que Deus esteja abençoando aí, Kagumi. Também Luiz Paulo Massal, que Deus esteja abençoando aí, Maria Aparecida, sejam todos bem-vindos aí nessa manhã. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de vocês. Lucy também, Deus esteja aí abençoando a Lucy. Todos vocês sejam todos bem-vindos nessa manhã. Então, Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Aí está a referência, Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus era irmão de Tiago menor, e ambos eram filhos de Alfeu. Marcos 2, capítulo 2, versículo 14, é a referência. Outro nome de Mateus era Levi. Ele era o coletor de impostos. Mateus capítulo 10, versículo 3. Em Cafarnaum, no território governado por Herodes Antipas, ele pertencia à classe dos burocratas, chamados portitores, que serviram aos publicanos, ou publicani, oficiais que eram autorizados a recolher impostos de acordo com o costume romano daqueles dias. Com tal ocupação, é provável que ele tenha tido alguma educação e estivesse familiarizado com o aramaico, o grego e as línguas latinas. Os coletores de impostos dos quais ele fazia parte, embora desprezados pelos judeus, pareciam um grupo que ouvia a mensagem de Jesus com prazer. Mateus capítulo 11, versículo 19 e Lucas capítulo 15, versículo 1. Quando Mateus foi chamado, Pedro, Tiago e João, que também eram de Cafarnaum, já eram discípulos de Jesus. Está como referência em Marcos capítulo 5, versículo 37. Ao contrário de alguns outros discípulos, Mateus não havia sido seguidor de João Batista antes de sua vocação cristã. Durante os eventos registrados em seu evangelho, de maneira significativa, esta anotação de que a primeira coisa feita por Mateus após seu chamado foi convidar Jesus para participar de um banquete em sua casa. Mateus encheu o lugar com as únicas pessoas que poderiam pisar naquela casa: seus companheiros, coletores de impostos e pecadores. A expressão era um epíteto, não
uma descrição. Quando Jesus foi criticado por estar na companhia deles, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. E numa parafrase de Miqueias, capítulo 6, versículo 6 a 8, Jesus acrescentou: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 11 ao 13. Como muitos dos apóstolos, Mateus parece ter evangelizado em diversos países. Irineu diz que ele pregou o evangelho Irineu diz que ele pregou o evangelho entre os judeus. Provavelmente isso significa que ele teria pregado tanto na Palestina quanto, aleluia, glórias a Deus. Pregou o evangelho entre os judeus. Provavelmente isso significa que ele teria pregado na Palestina. Quanto para os judeus da dispersão, Clemente de Alexandria afirmou que Mateus passou 15 anos nesse trabalho. Também diz que Mateus foi até os etíopes, os gregos da Macedônia, norte da Grécia, os sírios e os persas. Um escritor cristão dos primórdios da igreja chamado Heráclito declarou que Mateus não sofreu martírio, embora a maioria das autoridades afirma que ele foi levado à morte de maneira dolorosa. Sabrina, seja bem-vinda. No final nós oraremos para você, tá bom? Eunice, Benedita, seja bem-vinda. Que Deus esteja aí abençoando meus amados irmãos. Então, continuando aqui, a escrita do Evangelho. Jerônimo conta a história da autoridade do Evangelho de Mateus. Mateus, também chamado Levi, apóstolo, ex-publicano, compôs um Evangelho de Cristo, a princípio escrito na Judéia em hebraico, aramaico, visando os que creem os que creram dentre os da circuncisão. Esta obra, no entanto, foi mais tarde traduzida para o grego, embora não nos seja conhecido seu autor. A versão em hebraico foi preservada até o dia de hoje na Biblioteca de Cesareia, cuja coleção foi tão diligentemente reunida por Panfilio. Tive também a oportunidade de ter o volume descrito pelos nazarenos de Bereia, uma cidade da Síria, que fazem uso dele. Nele deve-se notar que sempre que o Evangelho e o evangelista, por conta própria ou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cita o testemunho do Antigo Testamento, ele não segue a versão da Septuaginta, mas sim a hebraica. Daí a existência de duas formas: do Egito chamei o meu filho, e ele será chamado Nazareno. Eusébio cita Papias, que viveu 100 anos depois de Cristo, que afirma ter Mateus composto em aramaico os oráculos do Senhor, que foram traduzidos para o grego por cada homem conforme a sua capacidade. Glórias a Deus. Irineu, cerca de um século e meio antes de Eusébio, afirma que Mateus também publicou um evangelho escrito entre os hebreus em seu próprio dialeto. Santo Agostinho também diz que Mateus escreveu apenas em hebraico, ao passo que os escritores dos outros evangelhos escreveram em grego. Mateus entendeu o modo como Jesus cumpriu a profecia do Antigo Testamento.
Por isso aparecem mais referências a eles neste evangelho que nos outros 3. Temos uma dúvida para com Mateus pela única versão da história sobre um homem que encontrou um tesouro escondido num campo e vendeu tudo o que tinha para adquiri-lo. Mateus sabia, a partir da sua experiência pessoal, o que isso significava. Ele também deixara sua carreira vantajosa e lucrativa para seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diversas tradições do ministério e da morte de Mateus. Existem tantas tradições que parecem mutuamente contraditórias que tudo o que pode fazer é listá-las e tentar fazer uma síntese delas, como faz o autor William Barclay. Sócrates diz que coube a Mateus a incumbência de pregar na Etiópia por decisão do Comitê Apostólico. Ambrósio o relaciona na Pérsia. Paulino de Nola, a Pártia, e Isidório, a Macedônia. Clemente de Alexandria indica que ele teria morrido de morte natural. Clemente diz que ele era vegetariano e se alimentava de sementes, nozes e vegetais e não ingeria carne. O Talmud diz que Mateus foi condenado à morte pelo Sinédrio dos judeus. O apócrifo Atos de André e Mateus, que mais tarde traduzido para a língua anglo-saxã, descreve o envio de Mateus aos antropófagos, os quais teriam arrancado seus olhos e o lançado numa prisão por 30 dias para o cabo deles o devorarem. Porém, aconteceu que ao 20º dia o apóstolo foi resgatado por André, que ali chegara após e escapar miraculosamente de uma tempestade marítima. Mateus então teria tornado aos antropófagos e operado milagres entre eles, suscitando o ciúme do rei. Assim, tomaram-no novamente e, cobrindo-o com papiro embebido em óleo de golfinho, derramaram sobre ele betume e enxofre, cercando-o com estopa e madeira, numa fogueira rodeada por 12 imagens de deuses nativos. Contudo, o fogo ateado transformou-se em orvalhos e as chamas que restaram voaram na direção dos ídolos metálicos, derretendo-os todos. Finalmente o fogo tornou-se a forma de um dragão que perseguiu o rei até o interior de seu palácio, envolvendo-o de tal maneira que não podia se mover. Mateus então, repreendendo o fogo, orou ali mesmo, inspirou. O rei converteu-se, vindo a tornar-se sacerdote, e o apóstolo partiu ao céu em companhia de 2 anjos. De acordo com Edgar Goldspeed, em seu livro Mateus Apóstolo e Evangelista, havia confusão nas histórias iniciais entre Mateus e Matias. A tradição do Talmud babilônico, Sinédrio 43, relata o julgamento e a execução de Mattai. Porém, é provável que Mateus não tenha morrido no mesmo país que Matias. A dificuldade em saber com segurança os países visitados por Mateus reside na identificação do país chamado Etiópia. A Etiópia da África é bem conhecida para nós hoje, mas também havia uma Etiópia asiática localizada ao sul do Mar Cáspio, na Pérsia.
ficava no reino dos partos, mas em todos os relatos estava afastada das principais rotas de comércio. Como vimos, Ambrósio conecta Mateus com a Pérsia. Associações de Tomé com o Evangelho de Mateus, que supostamente teria sido encontrado na Índia, são bem conhecidas. Isso parece indicar ao menos uma tradição do apóstolo Mateus tendo estado próximo à Etiópia asiática. Seria natural que uma cópia do Evangelho de Mateus tivesse chegado à Índia se ele tivesse estado na Pérsia. O que provavelmente aconteceu, já que a Pérsia ficava na rota comercial que ligava Antioquia à Índia. O túmulo atual do corpo de Mateus, ao lado da Catedral de Salerno, na Itália, que abriga os restos mortais de Mateus, há um museu de arqueologia que publica um guia para os visitantes que fazem peregrinações àquela igreja. É de autoria de Arturo Carucci e fornece as seguintes informações acerca do túmulo de Mateus. Relíquias espalhadas em muitas igrejas, inclusive na Santa Maria Maggiore, em Roma. Após a ascensão de Cristo, acredita-se que São Mateus teria viajado a Antioquia, onde foi recebido pelo eunuco que havia sido batizado por Filipe. Ali realizou diversos milagres, inclusive a cura da filha do rei do Egito, que tinha lepra. O relato difere quanto à sua morte. Alguns dizem que ele teria sido decapitado e outros que teve uma morte tranquila. Uma biografia de São Mateus. Mateus, também chamado Levi, era filho de Alfeu, irmão de Tiago menor. Evidente que Alfeu era um homem piedoso, mas embora Mateus tivesse o nome sacerdotal Levi, provavelmente sua vida estava longe de ser piedosa. Era preciso uma grande dose de ambição e cobiça para um judeu se dispor a tornar-se um coletor de impostos, servindo assim aos odiosos romanos e sendo associado à casa de Herodes Antipas. A maneira como o termo publicano era usado na Bíblia mostra que ser um coletor de impostos era conquistar uma posição em que o suborno e a corrupção não somente eram possíveis, mas muito prováveis. Além disso, havia um constrangimento de ser conhecido como cobrador de Roma. As tropas romanas que ocupavam a Palestina eram odiadas com o mesmo desprezo que os judeus dirigiam aos nazistas no século XX. Não obstante, Jesus procurou reconciliar Tiago, que pode ter sido um nacionalista zelote, com seu irmão Mateus, o cobrador de Roma. Com o tempo, ambos se tornaram fervorosos discípulos de Jesus. Jesus transforma. É possível que Mateus tenha permanecido na Terra Santa por 15 anos, como afirma a tradição. Depois disso, encorajado pelos relatos de sucesso de outros líderes cristãos entre os judeus, da dispersão e também entre os gentios, partiu em diversas viagens missionárias. É possível que ele tivessem ou tenha sido escrito em evangelho primeiro em aramaico, que era bem compreendido pelas pessoas do norte da Palestina. Mais tarde ele teria feito cópias em hebraico, distribuindo-as pelos lugares por onde teria passado. Isto é mais provável, visto que é evidente que Mateus dirigiu-se, aleluia, de seus esforços, isso mesmo, dirigiu mais de seus esforços
há possíveis convertidos dentre os judeus do que dentre os gentios. O Evangelho de Mateus está repleto de referências a profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, cujo cumprimento é apresentado em Jesus. Essas citações teriam interesse apenas passageiro para os gentios, mas como os outros apóstolos, às vezes Mateus era alvo de iras das autoridades judaicas, sendo assim forçado a dirigir-se aos gentios, que se mostravam mais dispostos a ouvir a palavra de Deus. Amém? Há muitas referências nas tradições, nas lendas a respeito do ministério de Mateus e reis e outros oficiais do alto escalão do governo. Suas experiências anteriores com um funcionário do governo pode ter proporcionado a ele um entendimento de como apresentar o evangelho às pessoas de elevadas posições. É certo que, de fato, foi a Pérsia e a região misteriosa conhecida então como Etiópia, onde é possível que tenha colocado sua vida em grave perigo. Não é impossível que ele tenha também viajado à Etiópia, na África, como tradição católica romana indica. Não sabemos como ou quanto seus restos mortais foram descobertos, mas é evidente que o monge Atanásio compareceu diante do duque Normando de Salerno para anunciar que os restos do apóstolo haviam sido de fato encontrados e aconselhou o duque a levá-los para Salerno, visto que se tratavam de relíquias apostólicas dignas da grande catedral que fora ali construída. Provavelmente alguns desses mesmos ossos foram mais tarde transferidos para Roma. No entanto, não há razões para negar que a maioria dos restos mortais do apóstolo estejam em Salerno até hoje. Glórias a Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Há muitas histórias acerca da morte de Mateus para se afirmar com certeza onde ele morreu. É provável que não tenha sido na Etiópia, África, e sim no Egito. A relação entre as lendas de Mateus como Sinédrio de Alexandria, no Egito, é significativa. Essa seria uma pista importante para uma relação histórica de Mateus com o Egito. É possível que Mateus tenha sido martirizado no Egito quando ali voltou, após ter visitado a Etiópia na África. Mas essa hipótese não é conclusiva. O que se sabe ao certo é que Mateus foi um escritor talentoso, um discípulo fervoroso e talvez tenha sido o mais culto dos 12. Ele era, portanto, o mais bem preparado para testemunhar a pessoas em posição de autoridade e foi um vaso escolhido para escrever o grande evangelho que leva o seu nome. Amém? Então Mateus, aleluia, ele foi um discípulo fervoroso do Senhor e que Deus o abençoou poderosamente, e nós temos aí a alegria, né, de conhecer um pouco mais da historicidade das Sagradas Escrituras, de tudo que, aleluia, fizera os apóstolos após o cânon ser fechado, né? Após a palavra do Senhor dizer que eles seriam enviados aos confins da terra. Amém? Então, nós ficamos conhecendo um pouco mais da vida de mais um apóstolo, Mateus. E aqui nós terminamos a vida de Mateus. No próximo capítulo, nós estaremos falando sobre a vida de Tiago, o filho de Alfeu. Amém? Tiago, filho de Alfeu. Nós estaremos aí trazendo uma palavra amanhã, segunda-feira, feriado, dia 1º de maio, nós estaremos trabalhando a respeito
de Tiago, filho de Alfeu. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando aí, aleluia, a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs. Amém? Perdão. Aleluia. Esse tempo frio, esse tempo crente, isso aí destempera a gente, né? Só Deus mesmo, né? Mas Deus vai fazer uma obra sobre a vida de cada um de nós. Amém? Joana Silva, ela está dizendo assim: bom dia, pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço oração pela minha saúde, estou com muita dor no corpo. Amém? Então, oração sobre a vida da Sabrina. Sabrina está dizendo: eu quero oração. E também Joana, né? Joana, ela quer oração, que ela está com muita dor no corpo. Amém? Glórias a Deus. É um prazer nós estarmos orando aqui nessa manhã. Quando eu falo estarmos orando, porque quando nós estamos falando do nosso Deus e quando nós lemos as Sagradas Escrituras, eu aprendi no seminário que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, é o único livro no mundo que o autor está presente. E o autor do livro, as Sagradas Escrituras, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele está presente, o nosso Deus está presente. O Espírito Santo está presente, o Filho, ele não tira os olhos dos seus servos aqui na terra. Então, quando nós falamos a respeito que nós estamos aqui em oração, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede, ele ora por ti, com gemidos inexprimíveis junto a Deus. Então, nós queremos orar aqui nessa manhã pela Sabrina, pela Joana Silva, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida de cada uma das minhas amadas irmãs. É Sabrina Leiria, nome diferente, né? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida da Sabrina, muito obrigado pela vida da dona Joana. Nós clamamos, ó Pai, aleluia, pelas tuas filhas, ó Pai, que tem pedido oração nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo, ó Deus, de bênção, Senhor Deus, sobre a vida das tuas filhas, pois nós cremos, ó Pai, que, aleluia, os pedidos delas, ó Pai, direcionados, Senhor Deus, ao pastor Carlos, ó Pai, primeiramente, Senhor Deus, é direcionado ao céu, Pai, porque o Senhor ouve todas as coisas. Então entra com providências, ó Pai, trazendo alívio, Senhor Deus, das dores, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, da tua filha, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da dona Joana. Que teu Espírito Santo esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, operando, ó Pai, trazendo, Senhor Deus, alívio das suas dores, ó Pai, traz a cura, Pai. Que as tuas mãos potentes, ó Pai, estejam, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, Pai amado, Pai querido. Visita, guarda, protege, Pai, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto o teu nome. Assim seja o Senhor, ó Pai, manifestado, Senhor, na vida, Senhor, das tuas filhas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos nessa manhã. Um feliz domingo a todos. Que as mãos do Senhor estejam sobre ti, derramando do seu poder, derramando da sua unção e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Amém? Nós estamos aí nas lives com mais de 2.000 pessoas, né? Então que Deus esteja abençoando a vida de cada uma de vocês, que Deus esteja aí derramando da sua graça, do seu poder salvífico, e que nós possamos sentir as mãos potentes do nosso Deus sobre nós. Que Ele venha com prazer, que Ele venha com alegria fazer maravilhas sobre cada um de vocês. Amém? Um bom domingo, que o Papai do Céu esteja aí operando maravilhosamente. Amém? Então, a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez, felicidades à nossa amada missionária Vera, à nossa amada
diaconisa da Cira, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Lembrando, minha diaconisa da Cília, que logo após essa live eu estarei aí trazendo a escola dominical. Agora é 8h32, mais ou menos aí, 15 para as 9 eu estarei trazendo aí a escola dominical, amém? É rapidinho a escola dominical, creio que aí 30 minutos a gente está concluindo a escola dominical desse trabalho aí. Hoje nós estamos na lição 5, né? O avivamento na vida da igreja, amém? Então nós estaremos aí logo após esse trabalho aqui, nós estaremos trazendo a escola dominical, amém? Então esteja recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Então fica na paz. Até daqui a pouco nós estaremos juntos novamente na escola dominical aí, em que Deus tem aí verdadeiramente feito maravilhas na minha vida e na tua vida. Nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos. Que Deus esteja derramando